Alô pessoal, pessoal da voz. Alô pessoal, pessoal da voz. Eu encontrei um artigo aqui sobre a voz humana. Vou ler para vocês, tá bom? A voz humana consiste no som produzido pela vibração das pregas vocais, modificado pelo trato vocal. A voz humana é usada para falar, cantar, gargalhar, bocejar, soluçar, chorar, gritar. Sua frequência varia entre 50 e 3.400 Hz. De modo geral, o mecanismo para gerar a voz humana pode ser subdividido em três partes: os pulmões, as pregas vocais dentro da laringe e os articuladores, lábios, línguas, dentes, palato duro, palato mole e mandíbula. O pulmão produz um fluxo de ar que funciona como um combustível para a voz, que é expulso pelo diafragma e passa para as pregas vocais, que vibram e transformam esse ar em pulsos sonoros, formadores da fonte de som da laringe. Os músculos da laringe ajustam a duração e a tensão das pregas vocais para adequar a altura e o tom. Os articuladores articulam e filtram o som emanado pela laringe e até certo ponto pode interagir com o fluxo de ar para fortalecer ou enfraquecê-lo como a fonte do som. As pregas vocais, juntamente com os articuladores, são capazes de produzir sons altamente intrincados. O tom da voz pode ser modificado para sugerir emoções como raiva, surpresa, felicidade. Cantores usam a voz humana como um instrumento para criar música. A produção, a voz humana é produzida quando o ar respiratório vindo dos pulmões passa pelas pregas vocais e por nosso comando neural. Por meio de ajustes musculares, faz pressões de diferentes graus na região abaixo das pregas vocais, fazendo-as vibrarem. Esse mecanismo se assemelha ao balão quando secamos, apertando sua boca, provocando um ruído agudo, fruto da vibração da borracha. O balão, O ar expiratório, o ar expiratório que fez as pregas vocais vibrarem, vai sendo modificado e os sons vão sendo articulados, vogais e consoantes, depois emitidos pela boca, criam uma onda sonora que vai atingir a cóclea do ouvinte, então a voz é ouvida. As pregas vocais vibram muito rapidamente nos homens. Esse número de ciclos vibratórios fica em torno de 125 vezes em um segundo. Na mulher que tem voz geralmente mais aguda, o número aumenta para 250 vezes por segundo. A essa característica damos o nome de frequência. As pregas vocais do homem têm mais massa e são menos esticadas que as das mulheres. Como no violão, as cordas mais esticadas são mais agudas e vibram mais que as cordas mais graves. Voz e comunicação. A voz é uma característica humana intimamente relacionada com a necessidade do homem de se agrupar e se comunicar. Ela é o produto da sua evolução. Um trabalho em um conjunto do sistema nervoso, respiratório, digestivo e de músculos, ligamentos e ossos, atuando harmoniosamente para que se possa obter uma emissão eficiente. As pregas vocais ou cordas vocais primordialmente não foram feitas para o uso da voz. Esta foi uma função na qual a laringe, local onde se encontram as pregas vocais, se especializou, mas estes músculos foram desenvolvidos em primeiro lugar para as funções de respiração, alimentação
e esfincteriana. A voz está associada à fala na realização da comunicação verbal e pode variar quanto à necessidade, altura, inflexão, ressonância, articulação e muitas outras características. Eufonia e disfonia. A emissão de uma voz saudável damos o nome de eufonia. A uma voz doente, ou seja, uma voz mais ou menos de suas características alteradas, damos o nome de disfonia. A disfonia pode ser orgânica, funcional ou mista. Orgânica funcional. Ela não é uma doença, mas um sintoma, uma manifestação de um mau funcionamento de um sistema ou estruturas que atuam na produção da voz. A disfonia pode ser tratada. O profissional habilitado e responsável pela intervenção das disfonias é o fonoaudiólogo, e geralmente esse profissional trabalha em um conjunto, no caso da voz, com o otorrinolaringologista ou o laringologista. Pode ainda trabalhar com o professor de canto. A voz sofre muita influência de hormônios e de nossas emoções. É comum ouvir pessoas que estão muito tristes ou nervosas roucas. A rouquidão é um tipo de disfonia. A incapacidade de produzir a voz é chamada de afonia. Timbre. O timbre da voz humana depende das várias cavidades que vibram em ressonância com as pregas vocais. Aí se incluem as cavidades ósseas, cavidades nasais, a boca, a garganta, a traqueia e os pulmões, bem como a própria laringe. Frequência. A mais baixa frequência que pode dar a audibilidade a um ser humano é mais ou menos a de 20 Hz, vibrações por segundo, enquanto a mais alta encontra-se em 10.000 e 20.000 Hz e que depende da idade do ouvinte. Quanto mais idoso, menores as frequências máximas ouvidas. A frequência comum de um piano é de 40 a 4.000 Hz e da voz humana se encontra entre 50 e 3.400 Hz. O recorde de registro de voz mais alta pertence a Georgia Brown, que possui o registro de exatos 8 oitavas, o que é mais alto do que qualquer nota de piano. Muito bem, que legal, né? Então, pensar um pouquinho sobre a voz humana, falar um pouquinho sobre isso, foi ler sobre isso. Esse artigo foi sensacional, maravilhoso. Se você gostou, curta aí, comenta, compartilha, fala alguma coisa aí que você sabe sobre a voz, que você percebe na sua voz. Valeu!